Vamos de aula 5, aula 5. A aula 5 tá puxadinho, tem muita informação na aula 5. Eles botaram assim, aquela aula premiada que tem um monte de coisa. É a 5. Então, a aula 5 a gente vai falar sobre outras medidas estatísticas. Na aula 2 e na aula 3, né, e na aula 4, quer dizer, a aula 3 a gente viu medidas de posição, a média, a moda e a mediana. Só que a gente via que esses valores não exprimiam exatamente a situação que a gente queria, ele não representava as características do nosso conjunto, porque poderiam ter situações em que eu tinha desvios em torno daquela média, daquela moda, daquela mediana, e é importante a gente conseguir mostrar esses desvios. E para isso a gente tinha as medidas de dispersão, né, que iam avaliar o quanto os valores do nosso conjunto, quantos elementos do nosso conjunto desviou daquele valor central, daquele valor médio. Então a gente tinha várias medidas de dispersão, a gente viu a variância, a gente viu a amplitude, a gente viu o desvio médio absoluto, o desvio padrão. Na aula 5, a gente vai continuar vendo medidas de estatísticas, né? Só que essas medidas que vão ser apresentadas nessa aula, elas são importantes por um motivo, porque elas tratam as discrepâncias. Elas tratam bem mais a discrepância do que os desvios, por exemplo. Porque os desvios, eles não avaliavam tanto essa discrepância quanto vai ser aqui. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que, um exemplo bem pequeno assim, digamos que eu tenho eu quero calcular a renda familiar. E aí eu tenho 3 pessoas na casa, só que digamos que essas 3 pessoas que dividem a casa, elas estão meio hipotética. É patética também. Essas 3 pessoas, um ganha R$400, o outro ganha R$500 e o terceiro ganha R$9.000. Eu tenho um valor bem absurdo mesmo. Então vamos calcular a média. Ó, o primeiro ganha 400, o segundo ganha 500. Opa, peraí que eu não botei mais. Sinal de mais. O segundo ganha 500 e o terceiro ganha R$9.000. Olha o valor que eu tenho, 9.900. Se eu divido por 3, eu tenho 3.300. Eu tô querendo dizer que a minha média de salário, né? A minha média de salário daquela casa é R$3.300, que todo mundo recebe em média esse salário, com uma pessoa ganhando 400 e outra ganhando 500? Claro que não. Mas por que minha média deu isso? Porque eu tenho um valor discrepante. Eu tenho um valor muito grande ou muito pequeno. E para isso a gente tem mecanismos de conseguir calcular e quantificar e eliminar, né? Eliminar ou pelo menos tratar o máximo possível essa discrepância. E para isso a gente tem alguns meios e alguns tipos de medidas. Eu vou apresentá-la. A primeira delas, que é uma bem intuitiva e acho que é bem útil, é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele nada mais é do que a gente calculou agora há pouco, que era o coeficiente, que era o desvio padrão. Então, o coeficiente de variação chamado de CV, ele nada mais é do que o nosso desvio padrão. Lembra? Que era a variância, a raiz quadrada da variância. Então, nosso desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Isso aqui vai me dar o coeficiente de variação que eu tenho de uma determinado conjunto, né, de dados. Então, por exemplo... Então vamos lá, por que esse coeficiente de variação ele é tão importante? Vou imaginar uma situação em que eu tenho 2 grupos e que no primeiro grupo o meu desvio padrão, que é esse valorzinho aqui, ele foi igual a 6. E no meu segundo grupo esse desvio padrão também foi igual a 6. Só que a minha média do primeiro grupo, ela era 9. E já a minha média do segundo grupo, ela era 7. Quando eu vou calcular o meu coeficiente de variação, olha o que eu tenho. Vamos calcular aqui. O coeficiente de variação do primeiro grupo vai ser o quê? CV, ele é igual a desvio padrão, que é 6, dividido pela média, que é 9, vezes 100. Então, ó, eu venho 6 dividido por 9,
vezes 100. Então, eu tenho em torno de 66%. Então, ó, e a porcentagem, tá? 66, vamos dizer assim, 67% é o meu coeficiente de variação no primeiro grupo. Já no segundo grupo, ó, o meu CV vai ser 6 dividido pela média, que é 7 vezes 100%. Então, ó, vamos calcular 6 dividido por 7 vezes 100%. Deu 85,7%. Vamos analisar a situação. Perceba nesses casos aqui que apesar da variância ser a mesma, da variância não, do desvio padrão ser o mesmo, como as minhas médias são diferentes, você pensa a mim, 6 de 9 representa uma porcentagem menor do que 6 de 7, certo? Então, quando o meu desvio padrão é 6, mas numa situação, né, em um grupo aqui, em que a minha média é 9, o meu coeficiente de variação ele é menor do que em uma situação em que eu tenho um desvio padrão 6 de uma média 7, certo? Se eu desvio 6 de uma média que é 7, eu tenho um coeficiente de variação muito maior. Então, apesar de ser a mesma variância, eu tenho um coeficiente de variação diferentes. E é para isso que serve o coeficiente de variação. Porque o coeficiente de variação, ele vai nos permitir interpretar isso. A gente vai conseguir interpretar qual vai ser o nosso desvio padrão, mas em relação a uma dispersão relativa. Ele vai explicar a dispersão, quanto o meu ovo foi disperso, né? Quanto eu dispersei em relação à média, mas eu vou dividir pela média. Eu vou fazer quanto essa dispersão representou em relação à média. Porque uma coisa vamos dizer assim, pensar numa situação real, é dizer, olha, um exemplo muito louco, vamos dizer assim, olha, esse mês o salário, uma empresa avisa, ó, esse mês o salário dos funcionários de todo mundo vai ter uma dispersão para menos, vai ter uma dispersão de R$200, né? Então vocês vão receber R$200 a menos do que o valor que deveria, vamos dizer assim, do que o valor médio. Você concorda comigo, um valor bem aleatório, um exemplo bem aleatório, você concorda comigo que se uma pessoa, se o fulaninho ali, ele recebe R$1.000, R$200 para ele, representa muito mais do que para o outro fulaninho que recebe R$10.000. R$200 para quem recebe R$1.000 é muito mais dinheiro, vamos assim dizer, tem uma importância, uma representação muito mais forte do que para aquele que ganha R$10.000. O que é R$200 para R$10.000? A proporção, né, a porcentagem que R$200 representa dentro daquele que ganha R$1.000 para aquele que ganha R$10.000 é diferente. Então, essa é a ideia do coeficiente de variação. Ela vai ser analisada uma dispersão relativa. Relativa qual é a minha média. Se minha média é 6, a minha variação vai representar uma coisa. O meu desvio padrão vai representar uma coisa. Se a minha média é 7, esse meu desvio padrão vai representar outra coisa, porque ele está representando uma dispersão que é relativa. Ela é relativa à minha média, ela é relativa à minha realidade, entendeu? E essa é a ideia do coeficiente de variação. Os scores padronizados, eles vêm da necessidade, assim como o coeficiente de variação, da necessidade de eu mostrar essa minha medida de dispersão em relação à minha realidade. Então, eu fazer uma medida de dispersão relativa, né? Eu analisá-la em relação ao contexto em que eu estou. Então, é aquela história, para quem ganha R$10.000, R$200 representa uma coisa, mas para quem ganha R$1.000 representa outra, que a minha realidade é diferente. E a mesma ideia acontece no score padronizado, é só mais uma medida, assim como o coeficiente de variação. Ele fala o seguinte, ele é representado por ZI, os scores, vai ser igual a XI menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o que isso significa? Eu vou analisar, eu tenho uma determinada situação, eu vou pegar cada um dos meus valores, diminuir pela média, então eu vou calcular os meus desvios individuais e depois eu vou dividir esses meus desvios individuais pelo desvio padrão. E aí eu vou descobrir o quanto esses meus desvios individuais eles pesam em relação ao meu desvio padrão, entendeu? Então, por exemplo,
Para esse exemplo, eu vou até usar a própria apostila. Ó, ela deu um exemplo aqui para os scores padronizados que foi o seguinte. Então, ó, eu tenho duas turmas, uma turma de estatística e uma turma de cálculo. E aqui eu tenho os alunos, ó, eles são numerados, aluno número 1, aluno número 2, número 3, número 4, número 5. Eu prefiro botar letra para não confundir, número A, aluno A, B, C e D, mas tudo bem. Eles botaram números. E ele tá falando o seguinte, ó, o aluno 1, ele tirou 6 em estatística e 6 em cálculo. O aluno número 2, ele tirou 4 em estatística e 8 em cálculo. Beleza, o que eu fiz com isso? Primeira coisa que a nossa questão fez foi calcular qual vai ser a média das duas disciplinas. Então, se eu somo estatística e divido pela quantidade de alunos, que é 9, ó, eu somei todas as nossas estatísticas, 6 mais 4, mais 5, mais 7, mais 8, e dividi pelo número de alunos que eu tenho, que é 9. Fiz o mesmo para descobrir a média da nota de cálculo. Somei as notas de cálculo, daqui de baixo, e dividi pela quantidade de alunos que eu tenho. Então, ó, me deu que a média da nota de estatística foi 5,5556, enquanto a média da nota de cálculo foi 7,6667. Ah, o que tem isso? Tem que você concorda comigo que os alunos, em geral, foram muito melhor em cálculo do que em estatística. Então, é como se cálculo fosse mais difícil. Estatística fosse mais difícil. E tirar uma nota em estatística, ela é algo mais complexo, é algo que mais trabalhoso do que tirar em cálculo. Essa é a lógica. Então, um 7 em estatística, ele não representa a mesma coisa que um 7 em cálculo. Vamos dizer assim, um 7 em cálculo ele seria muito mais fácil de alcançar do que um 7 em estatística. Essa é a lógica. Então, vamos lá. Para isso, primeiro eles pegaram e calcularam a variância, né? Então, eles pegaram cada um dos desvios, ó. Então, eles fizeram aqui. Qual era a média de estatística? Era 5,55. Então, eles pegaram o primeiro aluno que tirou quanto de estatística? 6. Pegou 6 menos 5,65. Segundo aluno, tirou quanto de estatística? 4. 4 menos 5,55. Fizeram isso para cada um dos alunos, calculando os desvios. Depois eles pegaram esses desvios e elevaram ao quadrado, né? E dividiram e descobrimos que a variância vai para estatística. Eles fizeram isso para estatística e isso para cálculo. A variância para estatística ficou 2,24. E a variância para cálculo ficou 2,22222, certo? Calculei as duas variâncias. Depois disso, o que eu fiz? Eu fiz os meus desvios padrões. Então, eu calculei o valor da variância. E aí, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, eu peguei esse valor de variância de estatística, que deu 2, mais, e botei isso aqui dentro de uma raiz quadrada. Coloquei dentro de uma raiz quadrada, deu 1,49, não. Fiz o mesmo com o cálculo, coloquei 2,2 numa raiz quadrada, que é a mesma coisa dessa função aqui, dessa fração aqui. Deu 1,49, blá, 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 blá. Ou seja, os meus desvios padrões, eles deram valores bem parecidos, porém diferentes. Né? Porém diferentes. Só que, apesar de darem valores diferentes, foi uma diferença muito pequena para a realidade. Porque olha aqui, nessa situação aqui, a média de uma turma foi 5 e pouco. Da outra turma, da outra matéria, foi 7 e pouco. Então, é uma diferença considerável. Esse desvio aqui, ele não representa isso o suficiente. Ele não consegue representar pra gente esse desvio relativo, né? Essa dispersão relativa. Ele só fala que desviou nesse sentido. Ó, eu tive uma variação, eu tive um desvio padrão de 1,49 nas duas disciplinas. Um desvio padrão. Só que esse desvio padrão, ele não representa a realidade do que aconteceu. Ele não fala, ele não representa em relação o desvio relativo, em relação à turma. Então, eu falar, ó, 1,49, desvio de 1,49 na turma de estatística é uma coisa. De 1,49 numa turma de cálculo é outra, né? Visto que são realidades diferentes. Então, como que eu faria? Eu teria que utilizar alguma fórmula em que eu conseguisse fazer com que esse valor de desvio ele fosse relativo. E para isso, a gente tem essa fórmula que é a fórmula dos score padronizado. Que eu pego o valor do desvio, ó, que é o valor da posição menos a média, e divido pelo meu desvio padrão. E aí, ao dividir pelo meu desvio padrão, eu vou ter uma ideia de desvio, né, relativo, um desvio em relação ao desvio padrão.
eu vou saber o quanto aquilo representou para determinada situação. Então, quanto que esse desvio representou para a turma de cálculo e quanto que esse score padronizado representou para a turma de estatística. Então, aqui foi feito o score padronizado, pegou essa fórmula e calculou para cada uma das realidades. Então, ele pegou o aluno 1, pegou o valor do aluno 1, jogou dentro da fórmula, o x1 dele qual era, diminuiu pela média e diminuiu pelo desvio padrão que a gente calculou lá em cima de estatística. Fez a mesma coisa com o aluno 2, com o aluno 3, o aluno 4, o número 5. Depois fez a mesma coisa com o aluno 1, 2, 3, 4, 5 em relação à nota de cálculo, a mesma fórmula. E aí eu calculei esses valores de score padronizado que estão aqui embaixo. O que esse valor ajuda? Ajuda na seguinte análise. Vamos dar um exemplo, vamos pegar alguma nota em que os alunos tiraram a mesma nota aqui, ó, em estatística. O aluno 1 em estatística, aluno 1 ele tirou 6 em estatística, 6 em cálculo. Vamos olhar o score dele? Tanto em estatística quanto em cálculo? Vamos lá embaixo. Ó, em estatística, que ele tirou 6, o score dele foi de 0,297. Já em cálculo, que ele tirou a mesmíssima nota, o score dele foi de menos 1,118. Ou seja, um score menor, é até negativo, né? O que isso significa? Isso significa que, apesar de ele ter tirado 6 nas duas matérias, o 6 em estatística, ele representou muito mais, ele valia muito mais do que um 6 em cálculo. Porque a média de cálculo foi uma média menor. Então, um 6 não foi uma coisa impressionante. Já em estatística, em que a turma não chega nem a 6, a média era 5 e pouco, o meu 6 é uma nota impressionante, é uma nota bem mais impressionante. Então, o 6 vale mais em estatística do que em cálculo. Vale mais entre aspas, né? Essa é a lógica. Então, o meu score, ele representa isso. Então, a gente viu lá em cima na tabela que aqui, ó, ambos tiraram 6. Calma aí, chega lá. Cadê meus scores? Aqui, ó. Ambos tiraram, ele tirou 6, o aluno 1, tanto em estatística quanto em cálculo. Só que os scores deram valores diferentes. Por quê? Porque a dispersão, né, relativa, o desvio relativo, ele é diferente. Ele correlaciona o desvio que ocorreu com a realidade daquele conjunto. Essa é a ideia. Não sei, Érica, se foi uma ideia assim, se você conseguiu acompanhar com essa ideia de filmar, entendeu? De filmar a tela. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu não consegui uma outra forma, agora pensando assim, muito didática, de eu conseguir mostrar a mesma coisa. Eu acho que o exemplo que está na apostila é um exemplo muito bom, eu só queria conseguir mostrá-lo enquanto eu explico, sabe? Porque a leitura às vezes é ruim, né? De matemática, assim, para quem não está muito acostumado. Então, eu preferi mostrar ali. Só que, mais do que me preocupar em fazer a fórmula, porque eu acho que nesse ponto, eu acredito que o CEDERJ ele vai cobrar muito em cima da interpretação, da gente saber o que cada um representa, o que o score padronizado quer dizer, o que o coeficiente de variação quer dizer, para a gente saber interpretar os dados. Eu acho que ele se foca mais nisso do que na aplicação da fórmula, porque a fórmula é só abrir a apostila, olhar qual é a fórmula e aplicar, entendeu? Não tem erro. Estatística não tem muito problema com isso. Probabilidade um pouco mais. Estatística não. A grande questão é a gente conseguir entender a lógica por trás, né? A lógica, por que usa o score padronizado, por que vale. O score ele serve para mostrar a dispersão relativa. Então, eu vou ver que a mesma nota pode valer mais em uma matéria do que em outra, porque a média daquela turma em uma matéria foi maior do que na outra. Então, é como se fosse mais difícil. Então, se eu tiro 7 em uma matéria mais difícil, eu tenho muito mais mérito do que tirar 7 em uma matéria que todo mundo gabarita. Todo mundo tira 10. 7 na matéria que todo mundo tira 10 é baixo. Agora, 7 na matéria que ninguém passa de 4, que todo mundo perde, é uma nota alta. Então, é uma questão de encaixar a nota. O score padronizado é uma tentativa, assim como todas essas medidas aqui, coeficiente de variação, dessas medidas relativas, né? Da gente eliminar a discrepância ou diminuir a discrepância e a gente conseguir expressar o quanto aquilo representa, o quanto aquele valor representa em relação à realidade em que ele está inserido, em que aquele elemento está inserido no conjunto, né? Continuando nessa mesma visão de analisar a parte relativa, né, dos desvios relativos, tem o que a gente chama de teorema de como é que eu escrevo isso, meu Deus? Vou passar uma vergonha no YouTube, que só Jesus na causa.
Se alguém estiver me ouvindo no YouTube, saiba, isso não era um vídeo para o YouTube, isso era um vídeo para a Érica, minha digníssima aluna, que é aluna, mas é uma aluna que a gente gosta mais do que aluna, que a gente gosta de quê? De coração, de irmãs, amiga. Então saiba que esse vídeo não era pro YouTube. Então assim, fala assim, nossa, mas que pessoa despreparada, que pessoa que fala nada com nada, que exemplos aleatórios, que filmagem mal feita. Então, é uma coisa que não era pro YouTube, era pro Google Drive, mas tivemos pequenos problemas técnicos, teve que ir pro YouTube. Então você que tá assistindo, você tá aqui de paraquedas. Saiba disso. Pronto, aviso, fiz o aviso, Érica. Então vamos lá. O que esse teorema diz? Esse é um teorema que ele origina da ideia dos scores padronizados. Ele é uma evolução Pokémon dos scores padronizados. E ele fala o seguinte, ele é um teorema que diz que, pelo menos, é exatamente isso, escrito. Ele fala, olha, se eu tenho um conjunto de dados, eu posso dizer com certeza que pelo menos 1 menos 1 sobre z ao quadrado dos dados, é assim mesmo, é estranho, mas é assim mesmo, dos dados estão, não vai aparecer aí? Opa! Estão no intervalo menos z mais z. O que isso significa? Então, eu tô falando aqui, olha, lembra que a gente calculou, a gente acabou de calcular quem é z. Quem é z? É o score padronizado, entendeu? Não mudou aqui não, ele continua sendo o score padronizado. Só que esse teorema fala que se eu tenho qualquer conjunto de dados, eu posso afirmar com certeza que pelo menos 1 menos 1 dividido por z ao quadrado dos dados estão no intervalo de menos z a mais z. Então, vamos analisar. Digamos que eu tenho um conjunto de dados aleatórios, né, que foi me dado, e que nesse conjunto de dados eu já calculei os scores padronizados pela fórmula que a gente teve antes. Então, eu calculei já por aquela fórmula, e aquela fórmula me deu que o meu z, ele é igual a 2. Então, eu fiz aquela fórmula, então eu não fiz uma questão contextualizada aqui, mas digamos que meu z seja 2, e meu z é meu score padronizado. Então, beleza, fiz um cálculo lá, eu quis saber o quanto esses desvios estavam relativo à realidade, e aí eu descobri que o meu score padrão ele é 2. O que eu posso afirmar a partir dessa informação que o meu score é 2? Eu posso afirmar com certeza, ó, que 1 menos 1 dividido por 2 ao quadrado, z ao quadrado, que vai dar igual a quê? 1 menos 1 quarto, que é igual a 3 quartos, né? Fazer a conta, que é igual a 3 quartos. Eu posso afirmar que 3 quartos dos meus dados estão entre quais valores? Entre o valor menos z e mais z. Ele está entre esses valores. Ou seja, eu posso afirmar com certeza que 3 dividido por 4 é o quê? 0,75, ou seja, 75%. Eu posso dizer que eu tenho qualquer conjunto de dados. No meu caso, se o meu score padronizado foi 2, eu posso afirmar que 75% desses elementos desse conjunto pertence ao intervalo entre o que? Menos z. Quem é menos z? Menos 2 e 2. Então, eu sei que 75% dos elementos do meu conjunto estão entre menos 2 e 2. Os outros 25% pode estar, né, lá de fora. Mas 75% eu posso afirmar com certeza que está aqui dentro. Por que eu posso? Porque o meu score padronizado é 2. E aplicando por esse teorema aqui, eu consigo descobrir qual a porcentagem dos elementos eu posso afirmar que estão pertencentes a qual intervalo. Entendeu? Vamos lá. Agora, para a próxima medida que a gente vai ver aqui de dispersão, a gente vai ver sobre a medida de assimetria. E eu vou olhar por aqui também, porque eu acho que aqui está bem ilustrado. Né? Não tão bem explicado, mas muito bem ilustrado. Então, vamos dar um exemplo de novo naquela questão de média da turma. Vamos imaginar que eu tenho uma turma e que nessa minha primeira turma, essas foram as notas em matemática. Ó. Eu tive uma quantidade de alunos que tirou 1, outra quantidade que tirou 2,
outra 3, 4, 5, foram até 8, né? Eu tô dando exemplo de nota. Então, ó, só observando esse primeiro conjunto, essa primeira turma, o que eu consigo analisar? Eu sei que a minha moda foi 2, a nota que mais repetiu foi 2. E eu posso calcular a minha média, eu vou pegar o valor 1 e multiplicar pelo número de alunos que tirou 1, 2 pelo número de alunos que tirou 2, somar e dividir pela quantidade de alunos, de elementos que eu tenho, né? Vai me dar a média. Aqui ele já mostrou que minha média, ela tá aqui, um pouquinho antes de 3, tá vendo? Esse é meu valor médio. E a minha moda é 2. Percebe que nessa minha distribuição de notas em relação aos alunos, aonde ficou a minha média? A minha média ficou entre 2 e 3 aqui, né, mais perto de 3. E a minha moda ficou em 2. Você percebe que em relação a esse eixo horizontal aqui, que começa a 0, vai crescendo, a minha média, ela foi maior do que a minha moda, certo? A minha moda foi 2, a minha média, sei lá, foi 2,8, por exemplo. A minha média foi maior do que a minha moda, nesse meu primeiro exemplo, certo? No de baixo, ó, eu já tenho uma distribuição bonitinha, tá vendo? Se eu for pegar para calcular, digamos que é uma turma de novo, então a quantidade de alunos tirou 1, tirou 2, tirou 3, tirou 4, blá, blá, blá. Se eu for calcular a minha média, se eu fizer a fórmula, a minha média ia dar aqui, ó, 4. Bem próximo aqui é 4. E a minha moda foi o que também? Foi 4, né? É o que mais teve coisa formar. Então a minha média é igual à minha moda. As duas estão no mesmo lugar, posicionadas, certo? E nesse meu último exemplo, ó, eu tenho a distribuição de novo de notas. Calculei a minha média pela fórmula de média bonitinha, quantidade de alunos, a quantidade de notas, dividido pelo número de alunos. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que a minha média ficou aqui, um pouquinho depois de 5, sei lá, 5,3, por aí. Enquanto a minha moda, ela é o quê? Ela é 6, certo? Ou seja, a minha média é menor que a minha nota. Então vamos lá. Na primeira turma, eu tenho uma moda maior que a minha média. Na minha segunda turma, eu tenho uma moda igual à minha média. E na minha terceira turma, eu tenho uma moda maior que a minha média, certo? Eu tenho 3 situações distintas. E isso serve para quê? Para a gente conseguir analisar a assimetria, tá? Então, ó, percebe que nesse meu primeiro exemplo aqui, eu tenho, eles não é a minha distribuição aqui de notas, né, minha distribuição de elementos, ela não é simétrica, ela é assimétrica, por isso que ela é simetria. Então, ela não é bonitinha como aqui na segunda, né, que vai crescendo, chega no pico, vai descendo. Isso aqui, ele é simétrico. Então, quando eu tenho uma distribuição em que a minha média ela é igual à minha moda, eu tenho uma distribuição assimétrica nula ou simétrica, né? Mais comum de falar simétrica, tem uma distribuição simétrica. Agora, ó, quando eu tenho uma distribuição em que a minha moda ela é menor que a minha média, então em que a moda é menor do que a média, eu tenho uma distribuição assimétrica com assimetria à direita. Então, ó, a assimetria, a gente tem que pensar assim, um lugar como se fosse um lugar que está com menos movimento. Então aqui, ó, qual o lugar que está com mais movimento? É a esquerda, certo? Então a minha assimetria é a direita. Pensa que é o meio que o contrário. Já aqui embaixo, ó, onde que está com mais movimento? Onde que está a moda mediana? Tudo aqui. Está do lado de cá, a direita. Então é uma assimetria à esquerda. Que ela tinha que ter simetria para cá. Se tudo está concentrado para cá, os elementos tinham que estar para cá, mas eles foram distribuídos para cá. Então eles estão assimétricos para o lado de cá. Então é sempre o que está menos. A simetria vai estar para o lado do que está menos. É mais ou menos essa a ideia. Vamos lá. Então vamos pensar aqui, ó, na medida de assimetria, como é que a gente consegue interpretar os dados? Se ao olhar eu vejo que a minha média, calcular, eu vejo que a minha média ela é menor que a minha moda, então a minha assimetria vai ser à direita, ou chamada de positiva também. Se a minha média ela é igual à minha moda, ela vai ser simétrica, ou vai ter uma assimetria nula. Né? Eu posso chamar um nome ou outro. E se a minha média é menor que a minha moda, então eu tenho uma assimetria à esquerda, ou você pode chamar de assimetria negativa. Tá? E
A gente tem uma fórmula para calcular um coeficiente de simetria? Tem, é essa daqui. Eu vou calcular o meu coeficiente de assimetria por ela. E para que serve isso daqui? Basicamente para as mesmas coisas que todas as outras medidas que a gente viu hoje. Que é o quê? Para a gente conseguir ver tratar a discrepância e poder analisar os desvios, né? O desvio padrão, minha variação, tudo em relação não, meus desvios relativos, né? Em relação à minha realidade. Então eu vou analisar os meus desvios, ó, aqui está a moda menos a média, em relação ao meu desvio padrão. Então eu estou sempre dividindo, ó, ou pelo desvio padrão, ou pela média, eu sempre dividindo em relação à minha realidade. Então, quando eu divido, é como se eu analisasse, é como se eu botasse assim, ó, eu estou analisando sim a minha média menos a minha moda, mas eu estou analisando em relação ao quê? Em relação ao meu desvio padrão. Em relação a esse quadradinho aqui, como se eu pegasse e é aquela questão da nota valer uma coisa para estatística e uma coisa para cálculo. Então, eu estou analisando aquilo em relação a esse contexto. Essa é a ideia de dividir. E eu tenho essa fórmula que é muito parecida com todas as demais. E vamos para o último assunto da aula 5, que apesar de ser o último, ainda vai nos dar um trabalhinho, que ele é grandinho, né? E nossa última medida de estatística que a gente vai ver nessa aula é o intervalo interquartil, que ele parte da mesma lógica. Então, eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo medir a dispersão, né, relativa, fazer essa medição de dispersão. Só que ele ainda é um dos mais utilizados, ele é um dos mais favoráveis para isso. Por quê? Porque esse tipo de medida, ele é muito bom quando o assunto é eliminar os valores ou não ser muito influenciado por valores discrepantes. Lembra? Valores muito altos ou muito baixos. Então, ele é um dos melhores para poder driblar esse problema. Tá? Ele é um dos mais úteis nesse sentido. Então, ele é bem útil. O que significa o intervalo interquartil? Como é que a gente vai fazer isso? A ideia é a seguinte, eu vou dividir qualquer conjunto de dados eu vou dividir em 3 quartos. Então, ó, eu tenho um quarto aqui no meio, depois eu tenho um quarto aqui e um aqui. Então, eu tenho 3 quartos, eu chamo de Q1, Q2 e Q3. O que isso aqui significa? Se eu pego um conjunto de dados, eu tenho que analisar da seguinte forma. O Q2, que é o segundo intervalo interquartil, como é que o meu negócio está batendo aqui? Ele representa, no mesmo local onde ficaria a mediana. Então, ó, mediana. O Q2, ele divide o meu conjunto de dados em 50% positivo e 50% para baixo, né? 50% para frente e 50% para trás. Então, é como se fosse o ponto exato aonde eu divido meu conjunto de dados pela metade, certo? Ou seja, aonde fica a mediana. Então, para cá, eu tenho 50% dos meus conjuntos de dados ainda, e para cá eu também tenho 50%. No meu Q1, o que acontece? Para cá eu tenho 25% e para cá eu tenho 75%. Ou seja, o que a gente pode analisar? Que o meu Q1 é a mediana entre qual intervalo? Entre o intervalo aqui, ó, 0 de origem e o meu Q2. Então, Q1 é a mediana desse valor. E o meu Q3 é a mediana desse intervalo aqui, ó, do Q2 até o intervalo final, né? É o meu Q3. Então, o meu Q3 é a mediana daqui. Ou seja, Q1, quando eu olho Q1, para trás eu tenho 25% dos dados e 75% para frente. No Q2, 50-50. E no Q3 eu tenho o quê? Eu tenho 75% para trás e 25% para frente, tá? Beleza, e para que serve essa interpretação toda? O que eu faço com isso? Você pode analisar o seguinte. Quanto maior a minha distância de Q1 para Q3, maior é a dispersão dos meus dados. Ou seja, mais disperso, maior seria a minha amplitude, né? E mais dispersos os meus dados estão. Então, por exemplo, se eu tenho... deixa eu pensar aqui em um exemplo bonitinho. Então, como eu estou muito criativa hoje, para dizer o contrário, confesso que estou bem cansadinha. Vamos dar um exemplo de nota de novo, tá?
Hoje eu dou desculpa, Erika, eu tô muito não criativa pra inventar as coisas realmente. Eu já tô cansadinha, eu virei à noite ontem. Mas assim, qualquer dúvida, e provavelmente você vai ter, porque eu sei que ficou muito corrido, ficou muita matéria junta. E eu acho que eu não consegui dar o melhor, pelo menos não nessas aulas da agora. Acho que as primeiras 3 eu tentei conseguir mais. Eu tentei nas duas, mas eu consegui mais. Nessa que eu tava muito conteúdo, eu tô muito perdida pra conseguir otimizar e fazer tudo isso. E, enfim, ficou muito vídeo picotado, eu vou ter que editar bastante vídeo ainda. E, enfim, eu tô com medo de não ter uma entrega boa, se não conseguir entender bem. Mas vamos lá. No intervalo, vou dar um exemplo do intervalo interquartil, que é o seguinte: eu tenho 9 alunos e os alunos tiraram essa nota, que vai de 5 a 10, tá vendo? Então, como que eu faria para avaliar isso daqui? Quem seria o meu Q2? Quem seria o meu Q3? Quem seria o meu Q1? O que eu tenho que pensar? Ó, aqui estão as minhas notas. O meu Q2 é o valor que divide 50% depois dele e 50% antes dele. Então, é o meu valor central. Então, aqui eu tenho 9 elementos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esse valor aqui, esse 7, ó, eu divido exatamente no meio, percebe? Ó, a partir desse 7, pra cá eu tenho 50% dos elementos e pra cá eu tenho 50% dos elementos também. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 para lá. Ou seja, esse 7, ele nada mais é do que o meu Q2. Então, eu descobri que Q2 já vale 7. Tá vendo? E o meu Q1? O que seria o meu Q1? Eu vou olhar por aqui. Então, eu vou analisar por aqui o seguinte. Quais são o meu valor aqui de Q1? Ó. Eu vou olhar aqui meus 50%. O meu Q1, ele tem que estar 25%. Né? Tem que equivaler a 25% aqui. Eu tenho que pegar e dividir isso aqui de 25% para cá e 25% para lá. Tá vendo? Então, o meu valor central aqui, ó. Eu tenho 5, 5, 6, 7, 7. É o 6. E o meu Q3 é quem? 25 para cá, 25 para cá. Então, eu tenho 7, 7, 8, 8 e 10. É o 8. Então, ó, eu tenho aqui o meu Q2, o meu Q1, ele é 6, o meu Q3, ele é 8. Tá, para que eu tenho essas informações? Eu tenho a seguinte: quanto maior o meu intervalo, né, entre o dado, né, entre a distância Q1 e a distância Q3, maior, ou seja, mais dispersos serão os meus dados. Então, ó, eu tenho uma amplitude maior, eu tenho uma variação maior. Então, digamos que um tenha tirado 0, um tenha tirado 10. O valor é maior. Então, quanto maior é esse intervalo, né, de valores aqui, mais disperso vai ser o meu conjunto de dados. Então, aqui, ó, como é que eu faria esse Q1 mais esse Q3 menos... Calma aí. O meu IQ... ele é o meu Q3 menos o meu Q1. Então, vai ficar, ó, Q3 é 8, Q1 é 6. Então, meu IQ é 2, tá? Essa variação é 2. Então, a partir dessa variação, eu já consigo arranjar alguma bastante coisa. Se eu analiso dois conjuntos de dados, o meu IQ, o meu intervalo quartil de um é 2 e do outro é 8, eu posso dizer que o intervalo é 8, ele é mais disperso. Ele é um conjunto mais disperso, né? Porque o intervalo é maior entre Q1 e Q3. Que mais considerações eu posso tirar de um intervalo interquartil? Outra informação é a questão da simetria com a base nos quartis. Então, eu posso fazer a seguinte análise. Se eu pego o Q2 e subtraio por Q1, e depois eu pego o meu Q3 e subtraio por meu Q2, então deixa eu escrever melhor do que eu ficar falando. Deixa eu escrever. Se eu vou fazer, para poder eu analisar a assimetria, o que eu posso fazer? Se eu faço o meu Q2 menos Q1, se eu pego o meu valor de Q2 e subtraio de Q1, e o Q2 menos Q1, ele é menor do que o Q3 menos Q2, isso significa que eu tenho uma assimetria positiva. Então, eu escrevi aqui, ó, assimetria
positiva. Se eu tenho o meu Q2 menos Q1 maior que o meu Q3 menos Q2, então eu tenho uma assimetria negativa. E agora, se meu intervalo são os mesmos, meus valores são os mesmos, eu tenho Q2 menos Q1 igual a Q3 menos Q2, eu tenho uma simetria, né? Ele não é assimétrico, ele é simétrico. Eu tenho uma simetria. Então, vamos dar nesse exemplo nosso aqui, se a gente fosse avaliar, como que seria, ó? Se eu pego o meu Q2 menos Q1, deixa eu fazer aqui, ó. Q2 menos Q1 seria o quê? 7 menos 6, tá vendo? Então, Q2 menos Q1 é 7 menos 6. E Q3 menos Q2 seria o quê? 8 menos 7. Então, ó, 8 menos 7, ó. Q2, cadê? Tá aqui embaixo, ó. Q2 é 7, que a gente tinha descoberto nesse exemplo nosso de nota. Q2 é 7 menos Q1, que é 6. Q3 é 8 menos Q2, que é 7. Então, 7 menos 6 é igual a 1. 8 menos 7, 1. Ou seja, eu tenho uma simetria. Por quê? Porque são iguais. Se fosse maior, se o Q2 menos Q1 fosse maior, então ele teria uma assimetria negativa. Se fosse maior, o Q2 menos Q1, eu teria uma assimetria positiva. Então, eu consigo avaliar minhas assimetrias a partir dos intervalos também. Serve tanto para poder eu ver se ele está mais disperso ou menos disperso pela essa amplitude aqui, como serve para poder eu avaliar a simetria. Ah, Larissa, mas só serve para eu avaliar se a assimetria é positiva ou negativa? Não tem como eu calcular o meu coeficiente de assimetria, não? Tem. E a fórmula é exatamente essa daqui, ó. E ele é meio que apresentado dessa forma mesmo. Ele não é muito explicado, não. Ele é meio que jogado a fórmula na apostila. Porque realmente não tem muita explicação por cima, assim. Claro que tem, né, na origem, mas não algo relevante pra gente quanto aluno de administração. Pra gente, me incluir. Porque o que é mais importante aqui mesmo é a aplicação. Então, essa fórmula foi deduzida e ela vai conseguir calcular a minha assimetria no sentido de intervalo interquartil. Vou pegar o Q3 menos Q2 vezes Q2 menos Q1 dividido por Q3 menos Q1. Vamos lá. Quem é Q3 menos Q2? Vou até anotar aqui de novo o que a gente tinha colocado. Ó. Que é Q1. Ele é 6, Q2 é 7, Q3 é 8, né? Q1 é 6, Q2 é 7 e Q3 é 8, daquele exemplo das notas. Então, vamos lá. Se eu fosse analisar isso aqui, ó. Q3 menos Q2. Quem é Q3? 8. Quem é Q2? 7. Vezes Q2 menos Q1. Então, 7 menos Q1, que é 6. Dividido por Q3 menos Q1. Quem é Q3? 8. Quem é Q1? É 6. Vou analisar esse caso aqui. Então, ó, 8 menos 7, 1. Vezes 7 menos 6, 1. Dividido por 8 menos 6. Vai ser igual a 2. 8 menos 6, ele é igual a 2. Então, ó, qual é meu coeficiente de assimetria aqui? 1,5. Né? Meu coeficiente de assimetria é 0,5. Tá vendo? Então, eu tenho um valor para calcular meu coeficiente de assimetria. E por último, e não menos importante, ainda nessa ideia de intervalo interquartil, eu vou lhe apresentar um gráfico que é chamado de gráfico de caixas, ou box plot, olha que chique. Que ele é um gráfico que é útil para representar e para comparar distribuições. E ele é utilizado para representar muitas vezes essa ideia de intervalo interquartil. Então, e principalmente para a gente poder analisar e interpretar, né, e comparar duas distribuições. Então, vamos lá. Como é que funciona meu diagrama de caixas? Meu gráfico de caixas. Como é que ele funciona? É como se meu eixo meu eixo vertical, ele representasse essa minha variação de valores, né? E aí eu vou ter que enumerar, eu vou ter que mostrar essa minha variação de valores. Que variação é essa? Quanto que o meu valor ele pode dar, né? Para isso, eu vou ter que analisar, e ele é útil para analisar valores discrepantes, exatamente. Eu vou ter que analisar, num exercício qualquer, até que valor
vamos dar exemplo, se eu pego um conjunto de dados, até qual valor esse meu elemento não é considerado discrepante. Por exemplo, se eu, vamos dizer que a faixa salarial de uma empresa, a média, assim, a faixa salarial de funcionários de uma determinada área da empresa é entre 4 e 6 mil reais, certo? Se eu ganho 6 mil reais, eu dou na média. A partir de quanto o meu valor é considerado discrepante? Vamos analisar. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu tenho que calcular os valores discrepantes. O que seria o cálculo dos valores discrepantes? Eu vou escrever aqui, ó. Valores discrepantes. Então, o que seria isso? Vai ser o seguinte. X, ele tem que ser menor do que Q1 menos 1,5 intervalo quartil. Ou o meu X tem que ser maior que Q3 mais 1,5 intervalo quartil. Lembrando que intervalo quartil é de Q3 menos Q1. Lembra do nosso intervalo? Cadê? Q3 menos Q1, é o nosso IQ. Então, ó, esses valores, nossos valores discrepantes. Então, em um exemplo que eu ia fazer, se eu fosse botar aqui, como é que eu ia representar isso aqui no diagrama, no gráfico de caixas? Como que eu represento essa ideia de valores discrepantes? Da seguinte forma, eu vou botar, ó, eu pego um pontilhado, digamos que eu vou analisar aqui, faço as contas, e isso aqui, esse pontilhado aqui, ele representa o meu IQ, ou seja, o meu intervalo quartil. Então, eu vou fazer o meu IQ, meu intervalo, o meu intervalo quartil. Então, é como se esse ponto aqui, ó, fosse o meu, vou botar aqui, não sei, o meu Q3 ou o meu, vou botar aqui 3. Aqui é o meu Q1, e esse ponto médio aqui é o meu Q2. Tá vendo? Então, o que seria essa distância aqui, né? Daqui até aqui. O que seria isso aqui? Isso aqui seria o meu IQ, o meu intervalo quartil. E aí, significa que os meus valores, a partir desse ponto, eles já são discrepantes? Não, eu tenho uma margem de erro. Né? Apesar de meu intervalo ser esse IQ, eu tenho valores que não estão dentro do intervalo IQ. Tenho valores que estão aqui, ó, antes do Q1 e depois do Q3. Então, esses valores não são discrepantes, eles só são valores mais distantes. Então, eu tenho uma margem de erro, né? Que é a margem permitida que até esse valor, ele não é considerado discrepante ainda. E que margem é essa? É aquela que a gente acabou de calcular. X menor que Q1 menos 1,5 IQ e X maior que Q3 mais 1,5 IQ. Então, se o meu X ele está entre Q3 ou até, então eu venho aqui e vou fazer um pontilhadinho. Se ele está entre Q3 ou até 1,5 IQ para cima, então, ó, se ele está aqui, e vamos considerar isso daqui como mais, né, como 1,5 IQ. Então, se ele tá 1,5 IQ para cima, ou se ele tá aqui em até 1,5 IQ para baixo, ele ainda não é considerado um valor discrepante. Então, ó, eu posso ter elementos aqui, né, que tá entre o meu IQ, eu posso ter elementos aqui também que eles não são considerados discrepantes, eles estão mais distantes, mas não estão discrepantes. Quando que o elemento é considerado discrepante, o valor, se ele passa disso, certo? Se ele passa desse minha taxa de tolerância aqui de mais um IQ. E quando ele passa, eu represento esse elemento, eles são chamados, em inglês, né, tem um nome para esses números discrepantes. Em inglês ele é chamado de, eu nem sei pronunciar isso, pra ser sincera, é outliers, assim.
e a gente representa ele nesse gráfico de caixas, a gente representa como um xizinho. Então vamos dizer que eu tenho valores, estão aqui nessa faixa, né? Ou estão aqui entre o intervalo e Q, ou na faixa de tolerância. E aí do nada eu tenho um valor, um fulaninho lá que recebe, todo mundo recebe aqui, ó, entre R$ 2.400, entre 2.000 e 4.000 reais, sendo que eu tenho uma faixa de tolerância de quem recebe entre 1.000, vamos dizer assim, entre 1.000, é um valor aleatório mesmo, estou fazendo um cálculo não, entre 1.000 e 5.000, mas tem fulaninho lá que recebe 20.000, fulaninho, o valor dele tá aqui, ó, e eu represento esse valor discrepante como um xizinho, então eu vou aqui na faixa, ó, vi aqui mais ou menos aqui ia ser 7.000, por exemplo, sei lá, e aí eu represento esse valor com um X. Então eu analiso que tem. Olha como fica visual. Eu vejo toda a minha faixa de Q, eu vejo toda a minha tolerância, e qualquer valor que passe disso, ele é discrepante. Então eu boto um X. Então fica muito mais visual de eu conseguir visualizar os elementos discrepantes. Sendo uma observação aqui que é muito comum não aparecer nos nossos enunciados esse 1,5 IQ aqui na frente, tá? Porque não precisa ser mostrado, a gente precisa entender. Então, muitas vezes é só a caixazinha aqui, ó. O gráfico de caixa só tem uma caixazinha, a gente vai ver um X. Então, a gente calcula, ó, peraí, até aqui em cima é 1,5 IQ. Aqui pra baixo a gente que traça e olha, pô, esse valor tá acima. Então, aqui é um X. Entendeu? Enfim, eu sei que ficou muito picotado, Érica, eu vou tentar agora editar esses vídeos, tá? Eu vou tentar, vou me esforçar para tanto. Vai ser complicado, porque eu tive que cortar bastante coisa e tal, eu me embolei um pouco pra falar, porque era muito matéria e eu sou muito ruim gravando vídeo. Enfim, eu vou editar isso daqui agora, são 9h40, e aí eu deixo a parte da aula 6 e a aula 7, eu vou ver, dependendo amanhã eu tento gravar amanhã, se não for o caso, a gente, um pouquinho antes da prova, a gente se encontra e dá uma olhada nessa matéria aqui da aula 6 e a aula 7. Tá bom?